Então, mulheres, sejam muito bem-vindas. Aqui nessa aula a gente vai aprender a construir a autoestima de vocês, como mantê-la elevada para vender com mais confiança e ter prosperidade. E aí a gente estava falando, né? Quando a gente se olha no espelho, muitas vezes a gente não gosta do que vê, a gente vive se comparando com outras pessoas e, e a gente se sente arrasada quando a gente não consegue, né, suprir as nossas necessidades. Nem são as necessidades dos outros, mas a gente compara e acha que não fez direito. A gente morre de medo de que não gostem da gente, né? A gente fica muito indecisa se vai fazer, se não vai fazer. Essas e outras, né, questões que ficam na cabeça da gente, tudo é autoestima baixa. E deixa a gente na dúvida, deixa a gente insegura, né, em relação ao que a gente vai fazer, vai falar, se posicionar. E, bom, eu sou Flávia Zanata, eu sou especialista no emocional feminino, eu trabalho há mais de 10 anos com gestão de pessoas, alguns anos com mulheres, é uma honra, eu agradeço vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui, para poder conversar um pouquinho, participar dessas dinâmicas e melhorar a autoestima de vocês. Eu acredito que, assim como eu, todas vocês, né, criaram uma expectativa para estarem aqui. Eu tô certa? Certíssima. Gleide, como nós estamos em poucas, a Sim, gente vai perfeita. conseguir interagir bastante, vai ser bem legal, né? E quando a gente cria uma expectativa e a gente não tem uma experiência agradável, né? A gente fica frustrada, né? Não é legal. Isso é bem ruim. E para que isso não aconteça, a gente vai alinhar aqui as nossas expectativas. Vocês trouxeram folha de papel que eu pedi? Sim, Sim, Legal. Então, vocês vão anotar qual é a expectativa de vocês diante dessa experiência. Pode ser em poucas palavras. E é extremamente importante a gente usar, escrever, porque a escrita, ela estimula o nosso cérebro. Todos os cookies. Meninas, escrevendo. Quer dizer, eu escrevi já. sim, é Gleide, qual que é o nome de você mesmo? É Gleide Mônica. Mônica, desculpa. Vocês querem compartilhar comigo o que vocês escreveram? Sabe? Sobre essa experiência de estar participando da palestra. Isso. Qual a sua expectativa nessa aula de hoje? Bom, para mim é uma experiência de aprendizado. E a minha expectativa é sair daqui com mais autoestima, sabendo controlar mais as minhas emoções Legal, e a minha percepção de mim mesma. legal. Isso a Saber. gente vai trabalhar aqui, sim. Pode falar. Terminei. Mônica, você quer falar? É mais ou menos o que ela falou, né? O aprendizado, né? A autoestima e a gente é, ter essa experiência, né? É Sair isso mesmo daqui que a gente mais com uma experiência melhor. mais confiante. É isso Isso. mesmo que a gente vai fazer aqui. A gente vai aprender. Então, a nossa expectativa, ela tá alinhada. Cadima, você tá me ouvindo? Oi, tudo bom, Flávia? Tudo bom? Seja bem-vinda. Cadima, a gente estava Obrigada. falando aqui, alinhando as expectativas, né? Falando um pouquinho sobre o que cada uma entende e o que tem de expectativa aqui que vai aprender. Bom, todas as meninas trouxeram que quer melhorar a autoestima, né? Aprender a desenvolver melhor a administração das emoções. Administrar as emoções, Gleide, a gente vai ter uma noção aqui. A gente não vai aprender muito porque é muita coisa para a gente falar, mas vai ter uma noção sim. Bom, agora que a gente alinhou, né, então, as nossas expectativas,
né, para que todas vocês aproveitem 100% dessa experiência, a gente vai combinar 3 coisas aqui. A gente vai praticar o não julgamento, tá? O respeito e, principalmente, né? Além dos dois, são tão importantes, a entrega. É extremamente importante a gente se entregar nesse processo, né? Nessa 1 hora que a gente vai ficar aqui, para a gente realmente conseguir atender as nossas expectativas. Combinado, meninas? Ai, vocês falam comigo, eu gosto tanto Sim, de combinado. Eu, eu gosto muito de ouvir mulheres. Bom, então aqui cada uma tem uma. Pode falar. Aqui cada uma tem uma história e as suas experiências, né? E não existe a melhor nem a pior, e sim experiências, histórias. Todos podem ficar à vontade para abrir o coração. Esse é o lugar certo para fazer isso, é um ambiente seguro. E eu queria conhecer um pouquinho vocês, né? Queria que vocês me falassem. E aí, como a gente tem 3 participantes, é muito bom, porque todos vão poder participar. Queria que vocês me falassem o que significa autoestima para vocês e qual o desafio de manter ela elevada. Quer compartilhar comigo? Quer dividir comigo? Para mim, autoestima é ter confiança em mim mesma, me perceber assim como alguém importante, importante assim, importante para mim, para minha família. Isso pelo menos gera autoestima. Me sentir útil, isso me faz ter autoestima. Tá, você atender às expectativas dos outros. E também me sentir bem comigo mesma, me aceitar como eu sou. É aceitar. Me aceitar como eu sou, acho que é o mais importante, assim. É o mais importante. Porque quando eu me aceitar como eu sou, vou saber até agradar as outras pessoas, de Ah, acordo com, entendi. A gente vai falar sobre isso mais para frente também. sim. Mas principalmente eu gosto de agradar primeiro a minha família, que é o Gosto de meu agradar a sua ciclo. família. E qual é o desafio para você se manter, assim, manter essa autoestima elevada? Ultimamente são tantas coisas. Tem uns dias assim de cansaço, né? Tem aqueles dias de desânimo. Como você disse, para abrir o coração, né? Eu tenho lupus também, aí tem dias que eu não estou muito legal, a aparência não tá legal, aí isso tudo afeta a minha autoestima. Tem dias que acordo com cara de lua. Aí... Se você passa uma maquiagem, Ai, mulher, eu sou péssima de maquiagem. Se eu me não pintar, fica faz. pior, leva a sério. Olha, deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que a autoestima é basicamente isso que o Gleide falou, né? A gente se aceitar. Primeiramente, se amar, né? Se amar como a gente é mesmo. Para poder depois, só a gente se amando, a gente vai poder amar outro, né? E aí se entregar também, né? Para a família. Mas a gente, na maternidade atípica, a gente acaba se esquecendo um pouco. Eu vivi isso, né? Ainda vivo um pouco isso também, mas é difícil a gente manter a autoestima nessa sequência de altos e baixos, né? Porque quando a criança está em crise, a gente também acaba entrando um pouco também nessa crise dele. Então, Ah, não é fácil, não é nada fácil. Mas é tem importante que a alguma... gente mantenha sempre o foco, né? E respirar fundo, crer que tudo vai passar, né? Que tudo é uma fase. E se amar, né? Acreditar que pode, que eu posso, que eu consigo. Eu acho que isso é importante. É isso aí, você usa ferramentas internas positivas. E são Isso. ferramentas muito boas, muito utilizadas pela psicologia, pela psicanálise, principalmente. E eu vejo semelhança entre o que vocês falaram, compartilharam, vocês conseguem perceber, né? Essas semelhanças. Então, nós não estamos sós, né? Nós estamos aqui realmente para. E que bonito ver esse grupo de vocês, né? Que estão aqui realmente para se fortalecer e trocar essas experiências. E o que é autoestima, né? Quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Até a Gleide trouxe, é a nossa aparência, né? Porque foi isso que ensinaram para gente.
Mas a autoestima é além disso, né? E vocês também trouxeram, não é somente a gente aceitar o nosso corpo, mas sim aceitar e compreender bem tudo que nós somos como indivíduo, né? É a qualidade de quem se valoriza, né? Quem tem confiança em todos os seus atos. Então, eu confio nos meus atos, né? Nas minhas ações, sejam em relação à aparência física, principalmente nas atitudes, tanto na vida pessoal como profissional e familiar, né? Só que a autoestima, ela é construída, né? E vocês sabiam que a autoestima é construída ao longo da nossa vida? A autoestima, ela é construída. E o momento em que ela é construída é lá na nossa infância, na fase que a gente é criança, né? Normalmente, tá? É do 0 aos 7 anos de idade. É nesse momento em que a gente constrói a nossa autoestima. E, e ela é construída por nós mesmos, né? Ou seja, o apreço, a admiração, o carinho que você tem por você, e essa estima é ensinada através da estima que os nossos pais ou cuidadores tiveram com a gente. Vou explicar, fica mais fácil, né? Vamos colocar em palavras mais fáceis. Tudo o que te disseram sobre você em algum nível, isso vem influenciando na forma que você se vê e, é claro, na forma que você se comporta. Então, tudo que eu aprendi quando eu era criança reflete na forma que eu estou agindo hoje. Se eu gosto de olhar no espelho ou não, se eu me sinto, né, muito mais para baixo do que para cima no dia a dia, se eu sei me relacionar, tenho facilidade de me relacionar com as pessoas porque eu me sinto segura em falar, né? Então, assim, vamos tentar lembrar lá na fase de infância, né? Lá pode ser que vocês não lembrem de tudo, porque a mente ela tem esse hábito de fazer a gente esquecer um pouquinho, mas alguma coisa a gente sempre lembra. A mãe de vocês provavelmente falava assim: não faz isso, menina, fica quieta, senta de perna cruzada. Ou ai, não corre, que é feio, menino, mulher não corre, ou não chora, ou vocês lembram de orientações, vamos colocar assim, da mãe de vocês para com vocês? Sim, sim, eu lembro. Você lembra? E lembro Gleide, não só você da minha lembra? mãe, como de meu pai também, sabe? Eu tive uma Sim, referência muito assim, muito forte do meu pai, ele não está mais aqui, mas ele construiu em mim essa forma de eu me ver, assim, de eu acreditar que eu sou forte, independente do que eu passar, né? Que a gente tem uma força interna dada por Deus e que a gente pode construir essa força, né? E tudo que eu tenho até hoje, assim, eu lembro do que ele me falava. Isso é muito importante. O que você está falando aí realmente é, faz né? O que a gente sentido. fala para os nossos filhos é muito importante, né? Também que a gente reforce no comportamento deles, Tudo, sobre tudo eles eles. vão gravando. É isso mesmo, Kaedma, é isso mesmo. Tá, vamos continuar então. Bom, e tudo isso que a gente foi ouvindo foi formando rótulos na gente, né? Vários rótulos na gente. E agora eu vou convidar vocês para resgatarem essas informações que vocês escutaram na sua infância, né? A gente vai trabalhar com os rótulos negativos. E aí eu vou pedir para vocês pegarem a folha de papel que vocês têm aí e escrever 3 características negativas que falavam sobre você quando você era criança. Pode ser tanto no físico como no emocional. A gente vai buscar isso lá no nosso inconsciente. Para a gente buscar essas informações no nosso inconsciente, a gente vai ficar numa postura confortável, a gente vai descruzar as pernas, vai respirar fundo, a gente vai inspirar pelo nariz e exalar pela boca. A gente pode novamente inspira pelo nariz e fecha
E exala pela boca. E mais uma vez, profundamente, inspira o máximo que puder e exala lentamente. E agora vai voltar suas memórias lá na sua infância, lembrar o que falaram sobre você, quais rótulos que te colocaram, o que mais te marcou, o que talvez quando escutava te fazia sofrer, o que escutava na sua casa, na escola, dos seus amiguinhos, que palavras eram essas? Deixa vir, confia na mente de vocês, porque ela vai trazer. Agora eu queria que vocês anotassem no papel essas palavras. Gostaria que cada uma escolhesse uma característica que vocês anotaram, uma palavra, lembrando que a gente está num ambiente seguro e acolhedor, né? E trouxesse para mim. E antes de trazer para mim, traz atenção para o seu corpo, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Percebe os sentimentos que surgiram. E se alguém puder falar o que anotou e trouxer para mim. É importante vocês lerem o que vocês falaram, o que vocês anotaram, o que veio à mente de vocês. É importante observar o seu corpo, o que você sentiu, e o quanto essas palavras mexeram com você. Né? Coloque a mão na região do seu corpo, que você sentiu incômodo ao escutar. Às vezes a gente sentia um incômodo, né? E feche os seus olhos e lembre-se de quantas vezes esses mesmos sentimentos, essas mesmas sensações já te impediram de reconhecer as suas potencialidades. Já te paralisaram. Quantas vezes você já se autoafirmou que você é isso que você escreveu? Ou talvez vive falando o que escutou aqui, né? Permita-se sentir esse movimento no seu corpo. Tudo que você anotou, essas lembranças que você teve, sente isso no seu corpo. Sente vibrar o seu corpo, o quanto não era bom. E agora vai inspirar pelo nariz e ao exalar, vai exalar com a intenção de eliminar todas essas sensações. Vai fazer desse jeito que eu vou fazer, ó. Vai inspirar. E quando soltar, vai soltar. Vai deixar sair. Vai liberar mesmo. Com a boca aberta. A gente vai fazer 3 vezes essa técnica para poder realmente sentir que está saindo. Saindo todos esses pensamentos, tudo isso que não é bom, a gente vai tirar. E na última vez que a gente soltar, a gente vai soltar fazendo um som com a boca, como se estivesse sentindo um alívio. Vamos fazer comigo? Gente, parece que é uma coisa tão boba, mas não. O nosso cérebro, ele entende. Ele não entende passado, presente e futuro, ele não entende verdade ou mentira. Então, ele entende realmente conforme a nossa sensação, que a gente está limpando aquilo do nosso corpo. Porque a gente não quer colocar coisas novas, então a gente tem que se entregar no movimento. Eu senti no meu corpo algumas palavras, algumas coisas, algumas lembranças. Eu lembrei de muitas coisas, né, que eu já escutei quando eu era criança. E pensa vocês, né, como foi para vocês
lembrar dessas características, né? Como vocês conseguem associar o que vocês escutaram na infância com alguns comportamentos que vocês têm hoje, né? Então, tenta lembrar, sua mãe falava assim, menina, não anda desse jeito. E aí você tá agora, adulta, andando, de repente você não sabe como andar direito, ou você não sabe como ir direito até tal pessoa, porque você lembra, vem lá do seu subconsciente. Ou então sua mãe ou seu pai, não sei, falava assim, não fala desse jeito, não fala gritando, não fala alto. Mas, gente, eles fazem, a gente faz tudo de forma inconsciente, porque foi a forma que a gente aprendeu. E aí, tenta associar isso na infância, né? Hoje, de repente, você está falando alguma coisa para alguém, e aí você dá uma travada, né? Porque, nossa, falou que eu ouvia muito que eu não sabia falar, ou que eu não falava direito, ou que eu gaguejava, ou que, você não entende o que você está falando, né? Então, quantas vezes você já se autoafirmou em algumas dessas frases, né? Reflete isso com vocês, né? E é possível manter a autoestima elevada acreditando em todas essas características? Não, não é. Claro que não é, né? Só que essas características, elas são o que nos disseram e não o que realmente a gente é. Por isso, né, que a gente precisa trazer o novo, colocar o novo, limpar o velho e trazer o novo. Por isso que é tão importante a gente se entregar, sentir esse processo, né? Uma criança, ela passa a se conhecer através do que as pessoas dizem para ela, né? Uma criança ainda não tem parte do cérebro, né? Que é o córtex pré-frontal desenvolvido, né? Onde processa o pensamento crítico, a parte de autoavaliação, de questionamento, né? O que é falado para uma criança é levado por ela como uma verdade absoluta, né? Então, a gente se torna aquilo que a gente aprende. No momento que compreendemos que aquilo que nos ensinaram não é uma verdade, né? É preciso desaprender novamente, né? É preciso desconstruir para construir o desenvolvimento da autoestima, gente. É isso, é desconstruir o velho para construir o novo, né? E para que possa ter amor próprio, apreço por você, é de extrema importância reconhecer o belo que se encontra em você. É importante reconhecer os seus valores, virtudes, habilidades, para ter mais confiança na fala e nas ações. Faz sentido para vocês? É de dentro para fora, né? Como muitos falam por aí, as mulheres são as que mais sofrem de baixa autoestima, vocês sabiam disso, né? E, e se não estivermos alinhadas com quem somos, né? Com a nossa essência, não vamos utilizar todo o nosso potencial para ter prosperidade, né? Maternidade e profissional com prosperidade. Quantas vezes você deixou de fazer algo por pressões externas, por medo de críticas, né? Apenas por vocês refletirem e se questionarem, não se posicionarem, né? Quantas pessoas aceitam permanecer em um relacionamento, né, que não é bom, por medo de não conseguir se manter. E uma reflexão que eu gosto muito de deixar, né, para as minhas pacientes, você consegue se imaginar atingindo os seus objetivos? Agora, para que a mulher que você se tornou possa manter a sua autoestima elevada, é preciso eliminar as crenças limitantes sobre você e potencializar e desenvolver as crenças fortalecedoras. E é isso que a gente vai fazer agora. Parece que não, mas até agora a gente estava trabalhando as lembranças, revivendo elas, e para quem realmente se entregou no processo,
sentiu no corpo, muito provavelmente sim, conseguiu eliminar bastante parte, bastante coisa do que estava aí. Né? E agora que vocês já entenderam a importância de desaprender essas crenças, né? Que aprendeu sobre você, entende agora que a construção da nossa estima inicia na infância e que para ter estima por nós é necessário conectar com a nossa verdadeira identidade. Só que para isso é preciso olhar para as partes. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai ensinar uma criança a reconhecer as suas potencialidades. Qual criança? A criança que está dentro da gente, né? E aí eu vou pedir de novo para vocês pegarem o papel que está com vocês e escrever. Por muito tempo eu acreditei que eu era, e escreve uma característica que não seja muito positiva. Essas que você lembrou e que você vem praticando hoje em dia. Agora pode pegar esse papel. Você escreveu e rasgar. Nosso cérebro, ele precisa de rituais para poder, muitas vezes, entender que a gente está fechando ciclos. E quando você rasgar, põe energia, rasga esse papel com vontade mesmo. Isso. Rasga e joga fora. Joga fora esse papel. E reconhece que você não é o que disseram sobre você. E agora eu vou convidar vocês a pegarem um outro papel e escreverem as características, os seus valores, as suas virtudes, que a partir de agora vocês reconhecem em vocês. Essas características podem ser o contrário daquilo que você escreveu anteriormente. Isso é ressignificar. Então, por exemplo, se você escreveu assim: ah, menina, fica quieta, você não sabe falar. Escreve assim: eu tenho facilidade em falar. E eu vou dar um tempinho para vocês escreverem as 3 características. Tá bom? Bom, se quiserem responder no chat também, Sim, tá sim. tá assim? Tá Tá. bom. Agora a gente vai entrar na fase da reprogramação. Então, é importante, se vocês sentiram todas essas emoções, o corpo de vocês, ele deve estar um pouco, ele está ativado agora nesse momento. Tem um incômodo acontecendo. Quando a gente realmente se entrega e traz na memória o que não é bom, realmente a gente revive aquilo, porque o nosso cérebro não sabe a diferença de passado, presente e futuro. Então, a gente realmente se entregou, se você se entregou, você está com o corpo, né, sentindo aquela vibração que não é boa. E agora eu vou pedir, vou convidar todas para, numa postura confortável, fechar os olhos, trazer a atenção para o corpo e respirar profundamente. Vai inspirar pelo nariz, o máximo que puder, enchendo o peito. Vai segurar o ar e vai soltar. E mais uma vez, vai inspirar o ar pelo nariz. Vai segurar o ar, o peito bem cheio. E vai soltar.
E uma última vez, vai inspirar pelo nariz. E dessa última vez, enche o ar o máximo que puder. O máximo que puder. Segura esse ar. E solta, relaxando o corpo. E vai visualizar, através da sua mente, uma imagem de um lindo jardim. Um jardim florido. Esse é o seu jardim. E nesse jardim você encontra uma linda criança. E você vai visualizar essa criança. Você vai se ver com essa criança. E você vai ver que essa criança é você. Aproxime-se dela. E após chegar à sua frente, abaixe para que possa olhar nos olhos dela. E diga para ela, se você puder dizer em voz alta, é melhor ainda. Diga para ela, eu vejo você. Você é minha criança. Você não me conhecia. Eu sou a sua parte adulta. E eu vim te resgatar do passado. Eu precisei crescer para cuidar de você. Com amor e muito carinho. Me perdoe pelos desafios enfrentados, se te fizeram sofrer, se te fizeram chorar. Sinto muito, sou grata por não ter desistido de nós. Sinta a emoção dessa experiência. Perceba a emoção no seu corpo. Transmita todo o amor do mundo para ela. Diz para ela quais são as suas virtudes, a que você reconhece. Você pode dizer para ela, nós somos inteligentes, olha onde nós chegamos, o que nós conseguimos. Diz para ela que ela é amada e muito especial. Diga, olhando nos olhos dela. E repita comigo. Se vocês puderem repetir em voz alta, é melhor ainda. Com você, resgato a minha autoestima, criatividade, alegria e esperança. Agora dê um abraço nessa criança. E diga para ela o que você sente no seu coração. Carrego você em meu coração. Essa criança é você. Agora vocês vão imaginar essa criança se transformando em um ponto de luz dourado. E essa luz vai entrar no seu coração. Você vai guardar esse ponto de luz no seu coração. Sinta a alegria e o bem-estar. Sinta o prazer dessa experiência. Perceba em todas as células do seu corpo. Sinta as células do seu corpo vibrando. E ao retornar, você irá trazer com você todas essas sensações e sentimentos.
e no seu tempo, você vai retornando, colocando atenção no seu corpo. No seu tempo, você vai abrir os seus olhos. E agora, cada uma de vocês, se quiser falar para mim, melhor ainda, ou pode falar para vocês, mas é importante que vocês digam as virtudes que vocês anotaram, em voz alta para vocês, né? Eu sou, e dizer essa virtude. Porque o nosso cérebro, ele precisa ouvir, ele precisa sentir essa nova emoção, para poder substituir aquela emoção, aquele pensamento, aquela sensação negativa. Então, a gente precisa fortalecer agora essas emoções novas, esses sentimentos novos, para que isso se torne verdade. Lembra que eu falei que é construído, a autoestima é construída? Então, a partir de agora, a gente vai fortalecer o que a gente construiu aqui. Ah, Flávia, eu não consegui me entregar. Não tem problema. Pega esse vídeo, esse áudio, faz de novo, em outro momento, e se entrega. Você vai conseguir lembrar, coloca para fora, se conecta de novo com você mesma, e depois que você tiver as afirmações e as virtudes positivas, é extremamente importante para que realmente, né, vocês consigam ter essa autoestima, né, desenvolvida e potencializada para poder vender mais, com mais confiança, né, e ter mais prosperidade. Vocês precisam fortalecer ela, construir ela. Em uma hora aqui é muito pouco para a gente fazer isso. Então, vocês precisam fazer, continuar esse trabalho na casa de vocês, né, no dia a dia. É a mesma coisa que a gente aprender, quando a gente era criança, a gente aprendeu a escovar o dente, por exemplo. Então, agora a gente vai aprender a ter uma autoestima fortalecida, elevada. Então, um dever de casa que eu deixo, né? Dever de casa, uma atividade de preferência, dia sim, dia não, ou todos os dias, escrever. Pega um caderno e escreve. Repete, reforça para você essas autoestimas que você, essas virtudes que você anotou, com convicção e sentindo isso no seu corpo, né? Nas suas células. E aí, se alguém quiser partilhar comigo como foi a experiência de vocês, qual foi o movimento, né, que aconteceu, se fez sentido, se não fez. Flávia, eu acho tão incrível, Flávia, a gente conseguir voltar no passado, voltar à nossa infância e relembrar de momentos marcantes da nossa infância, que nos marcaram e deixaram marcas até hoje. Eu acho incrível isso, eu acho fantástico quando a gente faz uma terapia e, e a gente consegue corrigir esses problemas, corrigir esses bloqueios, e destravar essas travas que nos deixam essa marca, porque a gente consegue florescer e consegue ter uma liberdade mental maior para viver, entendeu? Eu acho muito fantástico, e permite que a gente tenha mais motivação, mais força. O que eu percebo de todas essas mulheres aí que eu estou lidando, é que elas são guerreiras, elas são leoas, mas elas são leoas e guerreiras na hora de enfrentar os problemas, na hora da luta. Mas, assim, quando elas chegam em casa, quando elas vê tudo calmo, que não tem mais batalha, que a batalha daquele dia ali foi vencida, que elas olham para um lado e olham para o outro, elas se sentem fragilizadas. É o que eu percebo, é isso. E aí, assim, é importante esse apoio, é importante a terapia para elas se olharem no espelho
e elas verem além dessa realidade, entendeu? Porque elas têm que se manterem fortes e no outro dia vai ter outra luta, outra batalha e, e elas têm que vencer todos os dias essas batalhas. Todos os dias tem desafios internos que elas mesmas, né, trouxeram aqui até no começo. Mas quando a gente fala de psicanálise, né, neurociência, então é esse reforço constante, né, que é o que eu falei, a gente aprendeu a escovar o dente, né, Uhum. a nossa mãe ficou lá, escova o dente todo dia, né, então é um desafio, mas essa técnica praticada, né, realmente, ela, sim, ela traz resultados, é simples, né, parece até, nossa, mas traz resultados ali no dia a dia, nas pequenas ações, e o objetivo, né, que eu trouxe isso é que elas, na hora de deitar, se sintam menos, né, estressaladas, assim, cansadas, né, acabadas. E um pouquinho mais, nossa, eu consegui tentar, quando eu trabalho esse eu sou, né, essas potencialidades, né, o cérebro ele vai acostumando com o tempo, e aí a intenção é essa, então, que seja um pouquinho mais leve o próximo dia, e o próximo dia, e o próximo dia. Meninas, eu não sei se vocês estão aí, eu quero agradecer a todas vocês, né, as que vão assistir também, né? É importante se entregar, a emoção é o mais importante, né? Nesse processo, todo o processo de terapia. E queria deixar uma reflexão, né? Qual o movimento que ficou? Mas pode ficar para vocês refletirem. Nossa, o que aconteceu aqui dentro, né? E eu vou fazer? Eu quero fazer isso? Eu quero mesmo mudar, melhorar minha autoestima, né? Para ter mais prosperidade, falar com mais segurança? Então aí fica, né, a reflexão para cada uma. É um desafio, mas nós somos mulheres, eu acho que a gente é guerreira, somos leoas guerreiras. Vai vir, né? Eu quero agradecer pela experiência. E, infelizmente, teve alguns momentos que não deu para abrir o áudio e participar, mas foi muito interessante essa parte que você fez, da gente resgatar as lembranças, né? Foi muito interessante porque tem muita coisa hoje, inclusive minha dificuldade para me expressar vem de coisas que eu via, né? E minha avó mesmo falava que eu conversava demais, que eu era muito palhaça, assim, muito brincalhona. Aí ela falava que falava demais, mandava minha mãe na escola para ver se eu tava. Ela achava que eu interrompia a aula conversando, só que na escola eu era bem comportada, eu era mais palhaça em casa mesmo, no meio dos colegas, assim. E eu fui crescendo e depois eu fui achando que eu era inconveniente. Aí hoje eu sinto dificuldade de me expressar por conta disso. Eu achei bem interessante. Mas, Leide, se você, né, numa oportunidade, faz num outro momento e substitui, inverte, né, essa frase da sua avó em algo positivo e repete, coloca, sei lá, bilhetinhos para você lembrar, sabe? Bilhetinho no banheiro, vai ficar uns papeizinhos aí perdidos na sua casa, mas até você acostumar. E aí você vai ver que o seu cérebro, uma hora, ele substitui o pensamento. E aquela vozinha que fica aqui, ela não vem mais, você é inconveniente, não. Ela vem natural, vai, fala, fala, pode dar risada. É tem que ser persistente, Gleide. É, Mas nós somos guerreiras, nós somos mulheres guerreiras, mães, temos filhos e nós fazemos por nós e pelos nossos filhos. eu achei muito interessante, que a gente não percebe, né, de onde vem, né, de onde vem E fica, as travas da gente. e fica para a gente aprender também, né? As falas que a gente faz no dia a dia para os nossos filhos. É extremamente importante. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa experiência.
Eu que agradeço você ter disponibilizado o seu tempo, que é tão precioso, né? Ainda mais mãezinha típica. Caedma, a Mônica também estava aí, e as outras também todas que vão assistir. Obrigada, Flávia. Imagina, eu que agradeço. Luciano, mais alguma Flávia, coisa? muito obrigado mesmo por essa, tecnicamente é uma sessão de terapia aí. Muito obrigado. Eu sei que é difícil a gente doar nosso tempo. Hoje eu conversei com a Fran é a nutricionista que desenvolveu o Neuromix, e ela está passando alguns problemas de saúde com os filhos, e eu falei para ela que eu tive uma conversa com Deus. Há alguns anos atrás, eu contei essa historinha para ela. Foi no momento que estava dando errado na minha vida. Foi uma coisa incrível. Tudo estava dando errado na minha vida. Tudo estava dando errado. E eu me ajoelhei no chão, rezei e conversei com Deus. E que se Ele me ajudasse, eu seria uma boa pessoa, seria uma pessoa correta, honesta, e eu, de alguma forma, ajudaria o mundo. E de uma hora para outra, a minha vida mudou, minha sorte mudou. Eu passei mais de 20 anos da minha vida só dando sorte. É uma coisa incrível, incrível, incrível. Até que um dia eu tive uma síndrome rara chamada de Guillain-Barré, que me deixou simplesmente tetraplégico. Eu fiquei Meu Deus, tetraplégico há 3, 4 anos atrás. E aí eu também fiz o mesmo voto. Falei, ó, eu vou fazer uma coisa boa, me tira daqui, me volta às funções normais, eu quero voltar a trabalhar, eu sou uma pessoa boa. E novamente ele me concedeu uma outra chance para fazer uma coisa boa, e hoje eu estou aqui, entendeu? Com esse projeto lindo, atraindo pessoas com a mesma energia como você. E assim, eu só tenho a agradecer. E eu acho que Deus e o universo conspira quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma função, quando a gente quer fazer alguma coisa, né? Uma coisa boa. Ele conspira a nosso favor. E graças a Deus ele está conspirando, porque eu estou conseguindo reunir um time de pessoas aqui em volta de mim. Muito obrigado, Flávia Zanato, por essa brilhante apresentação, por essa sessão de terapia aqui com as meninas, tá bom? muito obrigada, eu que agradeço. Meninas, se quiserem me seguir no Instagram ou falar comigo, só me chamar, eu estou no grupo. E muito obrigada por me receber. Deixa lá no grupo o Instagram, porque eu vou editar esse vídeo, e aí eu editando esse vídeo, eu coloco aqui em algumas etapas, e aí, né, vai ajudar, tá bom? Tá ótimo. Flavinha, Gente, Obrigada. posso beijo, falar um Beijo no pouquinho? coração de vocês. Fiquem com Deus.